Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Profissão Mercado, podcast oficial do Top Invest. E hoje com um super convidado que eu tenho muitas perguntas para fazer. Boa. Senhor Cadonhoto. É isso aí, acertou. Então, galera, eu sou o Kleber Stumpf, o host desse podcast. Está aqui comigo o Felipe Gubert, nosso co-host. E, Gui, conta um pouco pra gente o que tu faz lá na Speech, velho. Boa. Fala, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui acompanhado de pessoas tão competentes no que fazem. Então, eu sou estrategista, né, da Speech e sou especialista em renda fixa. Então, qualquer tipo de recomendação de investimentos de renda fixa, né, análise de instituição financeira, de empresas, né, qualquer recomendação de renda fixa sai ali com o meu crivo e da minha equipe. E aí, como estrategista, tento equilibrar, né, acompanhar as recomendações de investimento dos outros analistas também, né? Então, monto um cenário macroeconômico e acompanho como é que está sendo a avaliação micro, né, dos outros analistas de investimento da Speech, ver se encaixa nesse nosso cenário macroeconômico. Basicamente isso. Cara, legal que tu falou de cenário macroeconômico. Eu acho que a renda fixa está voltando ao cenário, porque a taxa de juros está subindo, né? Mas talvez a galera não entenda ainda que, cara, essa é tipo a missa à metade, né? A grande oportunidade ainda está por vir. E por isso que eu tenho tanto interesse no nosso papo de hoje. Cara, teve anos aí que deu para ganhar 50%. Eu já cheguei a ganhar 60% ao ano com renda fixa, cara. Sim. Então, tem muitas emoções também no mercado de renda fixa, né? Tem. Quem está começando a investir, quem está de fora, pensa na renda fixa como se fosse aquele título, né, que a gente chama de pós-fixado, que é aqui no balanço. Ele sempre sobe devagarzinho, um pouquinho, ao longo dos dias, semanas, meses e anos. Então, a pessoa pensa na renda fixa como se fosse isso, o mundo inteiro. Só que, na verdade, é um terço, costumo dizer, do mercado de renda fixa. Você tem outros dois, ele é dividido em 3 partes. Você tem outras 2 partes que aí o negócio a brincadeira começa a ficar legal, né? Que você tem oscilações de mercado, oscilação de preço bem relevante. E aí que você pode ter ganhos, né, de 60% até 70% em um curto espaço de tempo, né? Não é sempre, mas acontece. Esse cenário que eu estou esperando, inclusive, né? Eu acho que é uma oportunidade que é muito do ciclo econômico, né? São janelas que se abrem, às vezes, 5, 10, 15 anos para encontrar uma oportunidade dessa. Eu acho que a gente está muito próximo de uma grande oportunidade de mercado de renda fixa, né? Sim. E, cara, eu acho que todo jovem, quando ele começa a investir, ele pensa, obviamente, em trade, né? Eu comecei por isso, o Felipe também passou por isso. Tu chegou a passar por esse lance de começar fazendo trade antes de chegar no mercado financeiro ou, cara, renda fixa é do caramba? Não, cara, foi o seguinte, né? Foi engraçado, porque eu não tinha dinheiro para investir antes de começar a trabalhar, né? E aí eu só pensei em começar a investir de fato e só sobrou algum dinheiro ali, 50, 100 reais, quando eu entrei na mesa de operações, né? Então, eu já comecei a investir meio que pro lado certo. Comecei a montar minha reserva de emergência, mas eu tive o meu momento, eu sou melhor que todos esses caras que estão aqui do meu lado, né? Eu vou fazer uns trades aqui alucinantes, vou ficar rico rápido. Então eu tive um momento desse, mas passou bem rápido, posso dizer assim. É exceção. Todo regradinho começar fazendo reserva de emergência. Cara, eu comecei fazendo trade maluco, né? Cara, meus 18 anos, mais ou menos, 17 anos, eu fazia trade com opções, mercado futuro, forex, tudo que era possível para ver onde é que eu podia perder mais dinheiro, na real. Sim, eu não cheguei a fazer derivativo, não, quando eu era estagiário e tal. O máximo que eu tentei fazer foi comprar e vender ação no mesmo dia, no máximo, mas aí já não foi muito bem. Eu comecei em 2008 um curso, acho que era da XP na época, eles ensinavam a fazer análise gráfica para te fazer trade, não tinha opção na época o que tu fazia, né? Então, tu ia lá, olhava gráfico, comprava e vendia, e era isso. Não tinha muita opção na época também, né? Sim, parecia muito atrativo, né? Você fala assim, vou fazer um curso aqui e já tenho a possibilidade de ganhos. E o engraçado foi que eu fiz o curso, comecei a operar, comecei a ter um ganho legal. Um mês depois, 2008, veio a crise, né? Aí foi um bom aprendizado também. Qualquer tipo de gráfico não... Exato. Não adianta, né? Não Exato. tem. Cara, mas foi o estagiário da mesa de operações, né? Fui. Como tu chegou na mesa de operações? Qual é a tua graduação? De que cidade que tu é? Porque tem muito um estigma, né? Que para trabalhar no mercado financeiro tem que estar em São Paulo. Hoje a gente está, obviamente, aqui, mas começou aqui em São Paulo. Tu é paulista, tu estudou em uma grande universidade ou uma universidade não de tanto renome. Conta um pouco dessa tua vida acadêmica, como que tu chegou na mesa de operações. Legal. Então foi o seguinte, como é que eu me interessei pelo mercado financeiro primeiro, né? Porque é difícil, eu percebi ao longo do tempo, você vê pessoas que estão no mercado financeiro e que têm
descorrelação, digamos, a família, ninguém trabalhou, já investia. E comigo foi assim, né? Meus pais nunca investiram, meus tios, ninguém. Então não tinha nenhum exemplo de que investir era algo benéfico para a sua saúde financeira a médio e longo prazo, né? Como é que eu me interessei pelo mercado? Pô, é engraçado, né? Tava jogando o jogo da vida quando eu era adolescente. E aí, pô, você ia lá, saía com uma profissão, tinha filho e tal. No final, você tinha... a última casinha era a seguinte, você podia jogar na bolsa. Só que jogar na bolsa no joguinho era o seguinte, você pegava todo o seu dinheiro, escolhia um número de 1 a 10, você girava a roleta. Se você acertasse, você ganhava o jogo, você virava o que eles chamavam de magnata, né? E a fotinha era um cara na piscina, esticadão na esteira, óculos de sol. Eu falava, cara, como pode, né? Passei jogo ali um dinheiro num número, virei magnata. Isso era adolescente, né? Eu falei, pô, como assim jogar na bolsa? Aí eu fui pesquisar mais sobre bolsa de valores, né? Então eu estava no ensino médio, comecei a fazer alguns cursos que até hoje existem, né? Da BVMF, que agora é a B3. A falecida BVMF. Exato. E aí comecei a fazer alguns cursos lá. Pô, saí do ensino médio, fui fazer um técnico em administração de empresas, sempre com isso atrás, não fui muito a fundo. E aí tinha um professor do curso de economia, né? E aí ele trabalhava na B3. E aí ele começou a me mostrar, em algumas aulas, ele tinha alguns gráficos lá, ele me perguntou, Gui, como é que você acha que você ganha mais dinheiro aqui? Era um gráfico de uma ação ao longo dos anos, subindo e descendo. Eu falei, compra aqui no ponto mais baixo e vende aqui no ponto mais alto, né? Ganhei. Óbvio, né? Exato, lógico. Aí ele falou, não, cara, você comprar aqui, vender aqui, né? E depois aí comprar e tal. Eu falei, poxa, legal esse negócio aí, hein, cara. Acho que eu quero estudar economia e ir mais para essa área de investimentos. Eu vou tentar encurtar um pouco, tá? Não, mas é ledo engano achar que em economia tu vai aprender a investir, né? Exato, perfeito. Eu já achei, fazer economia para sair investindo como um profissional, né? E aí eu terminei o técnico de administração de empresas, comecei a trabalhar de office boy, né, tal, nada a ver, totalmente descorrelacionado. E aí comecei a fazer o curso de economia em uma universidade completamente fora do circuito da Faria Lima ali, né? E aí, poxa, fui fazendo entrevistas para Asset, para banco de investimento e tal, não passava. E aí chegou em uma Asset, né, que é a Asset da Sul América, e eles tinham uma vaga para mesa de operações. Eu nem sabia. Na hora, assim, eu cheguei, sabe aqueles programas de estágio que, cara, a gente tem aqui 600 vagas para estágio e aí tinha uma vaga para mesa de operações. Eu falei, cara, tem que ser minha. Essa aí lá... eu falei, não, eu quero trabalhar muito no mercado, quero me destacar, sei que são os melhores profissionais e tal. Várias etapas e acabei entrando lá, né? Só que o que aconteceu? Dentro da mesa de operações, quando eu entrei no estágio, deu 2, 3 semanas, eu falei, cara, essa faculdade realmente que eu tô trabalhando não tá me ajudando muito. Porque a galera me perguntava, isso aqui você já deve estar vendo na faculdade, então eu vou passar. Eu falei, cara, eu não tô, né? Então, lascou. Então aí eu precisei... né? Aí eu já tinha feito 2 anos da faculdade. Precisei dar uma regredida, estudei, fiz o Enem de novo e aí consegui uma bolsa em uma faculdade ali que já é mais do circuito da Faria Lima e aí voltei do zero da faculdade, né? No mesmo curso, economia. Cara, e curiosidade, essas faculdades, assim, vamos dizer, circuito Faria Lima, né? Se tu pudesse citar os nomes pra galera, né? Tu que é Faria Limer raiz, eu não sou. Mas enfim, tá no meio, né, cara? Tá. Quais são os nomes dessas faculdades? E se tu acha que realmente uma faculdade de, vamos dizer, economia nesse mercado aqui propício, ela realmente te prepara mais para o mercado? Ou tu acha que é muito mais um aprendizado de querência, né, cara? De tu querer ir lá e aprender. Por exemplo, eu sou um cara que é até engraçado ser professor, eu sempre fui o pior aluno da classe disparado, fui convidado a me retirar de 3 escolas, mas eu era apaixonado pelo mercado financeiro, eu aprendi muito errando, então eu errava e descobri, nossa, que cagada que eu fiz, deixa eu entender o porquê que deu errado isso aqui. Enfim, cara, tu acha que essas faculdades realmente têm algum diferencial ou é muito mais da força de vontade, de aprender, de ir atrás? Tá. Eu acho que quem entra nessas faculdades, né, de top de linha, digamos assim, né, mais reconhecidas pelo mercado financeiro tradicional, você vai ser forçado, de algum jeito ou de outro, né, a
chegar ali, a régua é muito mais alta para uma pessoa ir passando de ano ao longo dos semestres ali, né? A régua é mais alta. Então, se você não tiver força de vontade, alguém vai estar lá te puxando sempre, né? A faculdade vai estar te puxando sempre. Em faculdades que não são tão de renome, que são faculdades de massa, não vai ter ninguém te puxando. Então, se você não for uma pessoa disciplinada, uma pessoa, né, que tem foco, que sabe o que quer, que, poxa, consegue sozinho se desenvolver, vai ser muito mais difícil, né? Se você não tiver esse tipo de coisa. Mas se você tiver, hoje em dia, com a quantidade de material que você tem disponível, né, na internet, cada vez mais você vai quebrando essa barreira de só faculdades top de linha estarem ali inseridas no mercado financeiro, mesa de operações, e eu vi isso acontecer ao longo do tempo, né? O mercado está cada vez mais aberto para faculdades, né, de menor renome, de menor tradição, digamos assim, porque as pessoas de outras faculdades vinham muito mais preparadas porque elas sozinhas iam atrás do conhecimento, né? Eu acho que, inclusive, esse lance da pandemia deu muita oportunidade para a gente que está fora do eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, eu comecei a atuar no mercado lá em 2008, praticamente. Poxa, eu era um gurizinho do interior do Rio Grande do Sul. Cara, para mim, falar de investimentos, para mim, captar um cliente de assessoria de investimentos na época era muito difícil. Primeiro que as pessoas não conheciam. E para mim, vir para São Paulo, poxa, é uma coisa muito difícil, uma mudança muito radical de vida. Vim aqui com uma mão na frente e outra atrás, e a internet começa a possibilitar essas coisas, né? Por exemplo, cara, lá na Speech, vocês têm todo o pessoal presencial ou eles ainda são todos presenciais? Tem uma galera que trabalha remoto? Tem alguém nesses esquemas de trabalho ou ainda não? Sim, não, tem bastante gente que trabalha na Speech que trabalha 100% remoto, né? Que moram em outros estados, então no Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Outras pessoas trabalhando na Speech que não são do estado. E costumam vir aqui 1, 2 vezes por mês, né? O time de análise está mais presente, né? Então, a gente tem 2 pessoas hoje que trabalham no Rio de Janeiro, mas que vêm com certa frequência aqui para o escritório, né? Mas a gente tem outras pessoas na equipe que trabalham 100% remoto. Tu começou na mesa de operações, né? Sim. E, cara, da mesa de operações a analista são coisas muito diferentes, né? Cara, pode explicar pra galera um pouco qual que é a diferença de trabalhar numa mesa de operações, o que acontece dentro de uma mesa de operações e como que é o teu dia a dia como analista, né? Hoje tu não é nem necessariamente analista, né? Tu é chefe da equipe. Se puder comentar pra gente um pouco. Tá, legal. Então eu entrei de estagiário e foi um choque muito grande para mim, né? Porque entrei na mesa de operações, como eu disse, ninguém investia, nem nada. E eu entrei e os caras falaram o seguinte, olha, a sua principal função aqui, sua função é de goleiro, tá? Sua função já chegaram no primeiro dia, sua função é de goleiro. Como é que funciona o goleiro? Cara, se você fizer seu trabalho, defender, veio bola, chutaram, você defendeu, ninguém vai lembrar. Cara, difícil lembrar, né? Que partidaça desse goleiro, né? Olharam e falaram, goleirão, mandou muito bem. Se você tomar um gol, cara, fez merda, né? Tá, vão te xingar. Se tomar um frango, então, cara, vão lembrar pra você pelos próximos 6 meses, né? Isso se não quiserem trocar, colocar você no banco ou te mandarem para outro time, né? Então, sua função é de goleiro. E eu cheguei lá, cara, minha responsabilidade era passar o over, que a gente chama, compromissada, né? Que era mais ou menos, na época, 15 bi de reais. Aí era uns troquinhos. É um troquinho. Mas explica o que é isso pra galera que não entende. Então, vou falar. O que é passar o over, né? Todo o dinheiro que está nos fundos de investimento ali, que estão em caixa, que não estão alocados em nenhum ativos, a gente emprestava para os bancos, para os grandes bancos, Itaú, Santander, Bradesco, e eles devolvem na manhã seguinte pela remuneração do CDI, um pouquinho abaixo da do CDI, né? Então, todo dia que fazer isso, todo dia, né? Pegar todo o dinheiro que tinha em todos os fundos de investimento, mandar lá para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, e no dia seguinte eles devolviam essa grana, né? Acrescida ali de uma taxa de juros. Então, cara, era super simples, mas era um trabalho de goleiro. Ai, você faz uma cagadinha ali. Se você faz uma cagadinha, pode ser... O famoso dedo gordo, né? Exato. Você pode fazer alguma coisa ali que compromete seriamente. Se você fizer tudo certo, você tem pouco a ganhar. Mas se você fizer alguma coisa errada, você tem muito a perder. Cara, você lembra que ano que era isso, que você era estagiário de mesa de operações? Cara, 2012. Né? 2012. Então, 2012. Cara, hoje em dia o mundo mudou bastante, né? Por exemplo, cara, tudo é bullying, a gente tem
enfim, tá correto, né? Mas naquela época não era, né? Você chegou a participar do mercado financeiro raiz, que tinha aquelas pegadinhas, que tinha... Cara, era trote pra caramba. Eu lembro muito da galera que dava a chave da B3, da bolsa, pra galera ir fechar a bolsa, né? Era compensar a operação de ouro e liquidação física. Encher a mochila do estagiário de tijolo. Não, vai lá na corretora tal, o cara carregando um monte de peso, né? Todo nervosão. Cara, fizeram algum trote contigo? Tu lembra de alguma pegadinha assim? Fizeram, né? Fizeram que... Eles falaram o seguinte, olha, cara, vai tocar o telefone, né? E aí o pessoal do Banco Central vai falar com você, o DEFON, né? DEFON, Departamento de Fonética do Banco Central. Era uma baita mentira, né? Por quê? Porque os caras vão ter que reconhecer sua voz para você passar a ordem e tal. Então eles têm que capturar a sua voz. Eu falei, beleza, né? Fiquei esperando mais ou menos umas 10 horas. Nisso os caras pedem para alguém de fora, né, que a mesa de operações ela é fechada por um aquário de todo de vidro. Então a galera de fora fica toda te olhando e já sabe, o estagiário vai passar o trote do DEFON. E os caras ligam, né? Oh, tudo bem? Você já nervoso, o cara fala, cara, você tem que passar nesse teste, né? Aqui é do departamento do DEFON, departamento de fonética, meu nome é Rodrigo e eu vou fazer os testes aqui com você, beleza? Beleza. Tá, seguinte, você tá com papel e caneta na mão? Tô. Então, eu vou falar alguns números para você repetir, tá bom? Tá bom. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 3... E a pessoa começa a falar, e eu anotando assim rapidinho, tentando anotar, perdi. Né? O cara fala até você conseguir perder. Você pode repetir, por favor? Pô, repeti os 4 primeiros, assim, aí, cara, não consegui pegar o resto. Pode repetir, por favor? Ele fala, cara, é a última vez, hein? Cuidado, fica esperto. Só que você já tá com a nota, você anota. Passou, beleza, passou. Agora você faz o seguinte... Levanta da mesa e canta o hino nacional. Eita, aí você, pô, levanta da mesa. E na hora o cara não sabe se é trote, se não é, tá tudo nervosão. Cara, é tipo assim, a primeira semana, né? A primeira semana você não sabe nada, absolutamente nada. Então o que te falam, você fala, é pra fazer isso, né? Pô, vou cantar o hino nacional. Né? Ouviram? Aí você começa a cantar. E a segunda parte, né? Que às vezes você não lembra a segunda parte do hino. E nisso, cara, tá todo mundo fora, rachando, né? Você no aquário lá, todo mundo te olhando. Todo mundo te olhando. O hino da bandeira. Pô, não sei o hino da bandeira. Abre aí e canta o hino da bandeira, né? Então, tem os trotezinhos assim, né? Passei. Faz parte. Mas, cara, explica melhor como é que é a questão da mesa, assim. Tu entrou na mesa de operações, era em que empresa? Na Sul América, na Asset da Sul América. Então, tu fazia basicamente esse trabalho de emprestar o dinheiro para os bancos, fazer esse fechamento. E depois, qual que era o próximo passo? Próximo passo era, o cara tá um bom goleiro aqui, né? Vamos colocar ele para jogo. Aí você tinha que fazer o quê? Comprar e vender LFT, que é o Tesouro Selic, né? Para pessoa física deve conhecer como Tesouro Selic para quem já investe, né? Então, não, mas aluno do Top Invest tem obrigação moral de saber o que é LFT, cara. Exato. LFT, NT, NTNF, obrigação moral, né? Beleza. Não pode passar vergonha. Boa, né? Então, a LFT, né, ficava ali no caixa, então, comprando e vendendo LFT, porque parece que não, mas no mercado institucional o ágio e deságio que ela é negociada, né? Ou seja, o valor um pouquinho acima do justo ou um pouco abaixo do justo, para um fundo que tem 100 milhões, 500 milhões, 1 bi, 2 bi de patrimônio, pode fazer uma certa diferença. Só que um gestor de fundo de investimento que opera lá derivativo, né? DI futuro, opção, ele não quer ficar olhando isso, né? Muita migalha. Então ele fala pro estagiário, fala, cara, se você conseguir aqui operar bem esse mercado de LFT, aí você dá um próximo passo. E aí você fica ensandecido ali nas LFTs, né? Leilão, então você acompanhava muito o mercado de LFT, como é que estava para entrar no leilão do Tesouro Nacional. A demanda tá alta aqui por esse ativo, então eu vou entrar com uma taxa, pagando uma taxa um pouquinho melhor, né? E aí depois você conseguia pegar no preço legal, você vendia no mercado secundário. Então esse foi o próximo passo. Você vai operar um ativo que não tem muito risco, não tem como você fazer muita besteira, né? Mas se você conseguir trazer uma performance interessante aqui... Era tipo o Rogério Ceni, né? Você tinha que defender, não fazer nenhuma cagada e tinha a oportunidade de marcar um gol. Exato. Quando você marcava, era muito bom. E aí, quando você marcava, quando o Rogério marcou contra o Corinthians lá, né? Que quebrou o jejum lá. Aí era golaço, né, cara? E nessa época tu já tinha certificação? Te exigiam alguma coisa? Não exigiam. Então, podia ir tocando ali sem problemas, né? Só passa a exigir quando você chega efetivamente num cargo de gestor de investimentos, né? Então,
aí que você é requerido CGA ou um tempo de experiência maior. Né? Cara, eu acho muito legal essa tua história, porque a gente tava conversando, inclusive eu e o Felipe outro dia. Cara, ganhar 10% de nada é nada, né? Então, cara, o cara vai comprar uma NFT, hoje tá pagando ali 11,65, né? Ah, eu vou ganhar 0,10% a mais. Cara, se tu tiver R$1.000, às vezes nada, 10% de nada é nada. Agora, quando a gente fala de, sei lá, 1 bilhão de reais, cara, 0,00001 é muita grana. É muita grana, né? Inclusive, por isso que grandes empresas têm a gestão de tesouraria, né? Não vai deixar, sei lá, às vezes tem empresas que têm em caixa aí 1 bi de reais. Não vai deixar isso aí parado, né? É muita grana. É muita grana, não dá, né? Qualquer... E no mercado, quando você tá na mesa... Quando a gente tá falando de investimento pessoal, cara, perdi 0,02, 0,03, 0,01... Não tem problema. Cara, se você deixa passar 0,01, 0,05% num fundo de investimento, você vai tomar uma bronca. Porque no mercado institucional, qualquer basis points, né? Qualquer 0,01 base point, né? É muito importante, né? Então a gente brigava lá por qualquer migalha. Então operar LFT parecia Tesouro Selic, né? Parecia irrelevante, mas para quem tá ali estagiário começando, cara, a coisa mais importante altas emoções. E como é que tu começou a te achar no mercado? Ou seja, óbvio, tu começou na mesa, começou com renda fixa já, né? Mas sempre foi algo que tu gostou, trabalhar com renda fixa, ou foi algo que tu foi descobrindo ao longo do tempo e se achou? Foi algo que eu descobri ao longo do tempo, porque eu entrei, né, e eu sempre olhava assim pra galera de renda variável e falava, pô, aqueles caras ali... Tem um glamour, né? Tô comprando aqui, Petrobras. Lobo de Wall Street. A gente assiste os filmes, né? Exato. Você já viu algum filme que o cara falando assim, que tô operando aqui um título público? Eu sou trader de renda fixa. LFT aqui. E o pior é que a galera não entende que o trader de renda fixa, cara, ele faz umas coisas muito foda e pode ganhar muito mais dinheiro que o cara da Exato. Tanto é que ano 2020, quando os juros lá nos Estados Unidos foi para zero, a mesa que deu mais resultado no JP Morgan, histórico, foi a de renda fixa. Né? Então, foi um resultado histórico, recorde da mesa de operações do JP e foi da mesa de renda fixa. E é legal que a curva de juros, né, a marcação ao mercado, ou seja, o preço que um título pré-fixado, ou mesmo que eu brinco que é o híbrido, né, hoje é inversamente proporcional à curva de juros. Né? Se o juro sobe, ou se o juro cai, cara, se puder inclusive explicar um pouco para a galera, né, da boca de um gestor de renda fixa, é muito mais romântico. Sim, né, então tem o mundo lá, três mundos, renda fixa. O pós-fixado, que eu costumo dizer que é aquela montanha-russa infantil. Né? Não tem grandes emoções. Você vai ali, quando você está começando, você tem medo de altura e tal, você quer entender o que é montanha-russa, primeira vez no parque de diversão, você não vai no bumerangue lá do Play Center, né? Que vai e volta de costas. Então você vai ali na montanha-russa infantil. Pré-fixado e os híbridos, que são os indexados à inflação, né? Aí já podem ser fortes emoções. Como é que funciona, né, essa valorização, desvalorização de acordo com a taxa de juros? Eu falo o seguinte, cara, você compra um ativo, uma remuneração pré-fixada de 10% ao ano, e ele vence em 3 anos. Aí você fala, vou ter 10% no primeiro, 10% no segundo, 10% no terceiro. Quando a taxa desse ativo ela cai, né, caiu para 8%, o que vai acontecer? Por que seu ativo se valoriza? Porque você está antecipando 2% de ganhos para cada ano até o seu vencimento. Então, você antecipa 2% que você teria no primeiro ano, 2% que você teria no segundo e 2% que você teria no terceiro. Então, esse ativo vai se valorizar basicamente 6% quando essa taxa de juros cai. Né, de 10% para 8%. E aí temos uma explicação básica de duration modificada. Exato, é isso aí. Né? E aí o contrário é verdadeiro. Né? Quando sai de 10 para 12, na verdade ele vai se desvalorizar 2% para cada ano até o vencimento. Né? Então você vai passar a receber 12% ao ano, porém, agora, na cabeça, você vai perder mais ou menos 6% de... Eu acho que a grande pergunta que o investidor quer saber... Meu título público se valorizou 10%. Vale a pena eu resgatar ele agora? Legal. Essa é uma pergunta interessante, né? E aí Assine speech. Eu costumo dizer o seguinte, não dá pra gente cravar um percentual de ganhos ou de perdas que te startem ali uma venda antecipada de um título. Por quê? Depende do ciclo que a gente está. Né? Então, o que você tem que... Você vender com base numa remuneração que você já teve até o momento, é você começar a fazer curva na estrada olhando para o retrovisor do seu carro. Você não faz isso, né? Porque você não vê o que passou e fala, opa, passou uma curva
bruta aqui, hein? Agora eu vou ter que desacelerar. Não, você está numa reta, que é a hora de você acelerar. Então você tem que olhar para o para-brisa, você tem que olhar para frente. Então, às vezes seu título se valorizou 10%, né? Mas tem mais 50% de expectativa de valorização para frente. Né? Então, a gente tem sempre que olhar para frente, Isso, qual que é a expectativa. Obviamente, a influência do cenário macroeconômico, que é o que tu vê muito hoje. Perfeito. É isso, né? Exato. E aí até que eu ia falar como que eu fui me descobrindo na renda fixa, né? Porque a renda fixa, ela tem uma relação muito grande com o cenário macroeconômico. E aí dentro da faculdade eu comecei a perceber, cara, eu gosto muito de macro, né? E é muito legal, né? É muito legal, né? E aí eu comecei a perceber que cara, pô, lá a galera da empresa pega o balanço, o resultado, fica analisando linha por linha. Eu não gostava muito disso, né? Você gostava da treta mesmo, Gostava né? Porque da macroeconomia treta, é muito mais dinâmico, muito mais divertido mesmo. Exato, né? E aí você fala, mas é macro só do Brasil, Gui, juros, inflação, câmbio. E aí você vai começando a misturar no mundo real, né? Todo o cenário macroeconômico global. Que hoje a gente está num mundo que acontece alguma coisa lá na França, pode ter um impacto aqui no Brasil. Cara, e o câmbio é a coisa mais impossível de a gente prever. Porque tem, cara, N infinitas variáveis, né? Sim. Poxa, o cara fez um atentado a tiro lá no metrô de Nova York. Cara, isso aqui impacta o dólar. Que louco, né? Aí a Rússia invadiu a Ucrânia. Cara, impacta o dólar. O Macron lá na França fez alguma coisa... Cara, impacta o dólar. Então tudo impacta o dólar. É realmente 1 zilhão de variáveis que o dólar vai influenciar a inflação brasileira, que influencia a taxa de juros, que influencia a marcação ao mercado, que influencia o ganho de renda fixa, né? Sim. Então, cara, a gente teve uma taxa de juros que estava em 14,25, se não me engano, e a gente foi para 2. E nesse período que a gente estava brincando no começo aqui do podcast, que deu para ganhar 60%, 70%. Exato. Eu carrego desde aquela época ainda umas NTNBs que eu não vendi. Eu gosto muito do 2045, que é, cara, vou colocando uns trocadinhos para esquecer lá. E, tá pré-fixado a 6,17% ao ano, mais inflação. Cara, esse ano deve dar uns 18% na renda fixa. E tem muita empresa que a gente pega o CAGR, né, o longo prazo de uma empresa, nunca deu 18% de crescimento. Sim, exato. O nível de taxa que você comprou, né, e o nível de taxa que elas estão trabalhando hoje, que é perto disso, se você for pegar, né, e nos momentos aí, nos últimos 18 anos, desde que elas foram emitidas, né, essas NTNBs, ou Tesouro IPCA, porque pode ser gente que esteja agora, no começo. Não, mas a gente fala pro profissional do mercado financeiro, cara, é NTNB 2045. Boa, né? E a gente nem tá complicando com a siglazinha lá, que aparece na planilha lá. Sim. Então, se você for pegar esse nível de taxa que está trabalhando hoje, né, se uma pessoa comprou todas as vezes que estava trabalhando nesse nível de taxa, né, nos últimos 15 anos, desde que ela foi emitida, e carregou por 12 meses, na média, essa pessoa, observações diárias, teve um resultado médio de 22% de ganho nos próximos 12 meses. E apenas 3% das vezes que ela estava trabalhando nessa taxa, né, ou uma taxa superior, você teve um resultado acumulado 12 meses à frente negativo. Né? Então, olha o nível de atratividade da taxa que ela está hoje. Imagina da sua, 6,17. Eu me arriscaria a dizer que 100% das observações que ela estava assim nos próximos 12 meses. Não vou vender nunca. Espera resgatar lá 2045, botar velhinho, cabelo branco. Já tem uns escondidos aqui. Cara, e eu acho que eu te vi falando em algum outro lugar também que, cara, os grandes bancos eles estão acordando, né? A gente teve um movimento muito de que o investidor, pessoa física, ele acabou saindo do bancão por um mau atendimento, por um produto ruim, ele foi para a corretora, acabou buscando muitas vezes títulos públicos, e agora os grandes bancos, cara, estão com umas oportunidades incríveis. Inclusive, o banco que eu sou cliente, desses bancões, eu consegui uma LIG para 10 anos com 6%. Cara, e a LIG, ela tem isenção de imposto de renda, então, cara, 6%, mais IPCA para 10 anos isento de imposto de renda. O que tu acha desse tipo de produto que está surgindo e desse movimento de os bancos grandes estarem meio que acordando de volta para reter esse cliente muitas vezes? Cara, é o seguinte, eu acho que tem dois movimentos aí, né? Um movimento que explica esse que está acontecendo agora. O primeiro foi o seguinte, chegaram as corretoras, principalmente a XP, né? E falou, cara, tem uma dor aqui do cliente que ele nem sabe que ele tem,
que ele está deixando de ganhar muito dinheiro aqui de maneira fácil. Né? Estou empurrando fundo DI para ele aqui com taxa de 2% ao ano. Né? Você está sendo generoso, né? Cara, eu lembro que tinha VGBL e PGBL com taxa de carregamento de 5% e fundo DI do banco com 5% de taxa de administração, mais performance, às vezes, se o cara era qualificado, não dava a bola. Exato, né? Depois eu volto a contar a história do pessoal que eu conheci, que trabalhava muito tempo no mercado, que lembra dessa época, que ganhou muito dinheiro, né? Com isso daí. Senhores gestores. Exato, né? Mas, enfim, então... Pô, a XP e outras, né, empresas novas desse mundo financeiro, o próprio BTG, começou a perceber esse tipo de dor. Primeiro a XP começou a oferecer para o cara produtos bons, mais atrativos, né, e tirar uma boa parte, não só, primeiro, dos clientes desses grandes bancos, então uma boa fatia de receita, imagina, né? Cara, 50 bi num fundo DI, né, cobrando uma taxa de 4% ao ano. Cara, era uma receita muito fácil, que o estagiário era capaz de fazer a gestão desse fundo. Era né? literalmente tirar doce de criança, né? Exato, cara. Você pagava 2 mil para o estagiário, ele fazia a gestão de um fundo de 50 bilhões de reais, pagando a taxa de 4% de administração. O ROI sobre o estagiário era tipo infinito. Infinito, melhor negócio do mundo, não tinha, né? Era esse, cara. Então você teve esse movimento, né? E aí os clientes percebendo tal e saindo. Agora, cara, eu acho que, machucou bastante os bancos, né? Perderam uma fatia de receita importante. E os caras falaram, a gente tem que fazer alguma coisa para estancar, porque isso não vai parar, né? Então, a gente tem que estancar. Então, a gente abre mão desse fundo de 4%, né? Que só investe em Tesouro Selic, a gente vai precisar, que senão ele vai a zero. A tendência é ele ir a zero, né? E agora você tem o movimento dos grandes bancos oferecerem produtos interessantes, competitivos. Tanto é que hoje... em pós-fixados, o Itaú é o que oferece o melhor ativo, né, em termos de remuneração, de taxa pós-fixado com liquidez diária e é emitido pelo Itaú, uma LCI e LCA, com a melhor taxa de remuneração do mercado pós-fixado. Então os bancos estão reagindo, tardiamente, mas estão reagindo, né, agora a esse movimento. Porque se tem do outro lado também, né, quem startou esse movimento de melhora para o cliente... parece caminhando um pouquinho para o lado dos bancos, né? Oferecendo alguns produtos ali que não são... Meio duvidosos. Exato, meio duvidosos, que não são tão benéficos assim para o cliente. E é legal que a renda fixa, ela tem o risco de mercado nos pré-fixados, mas no pós-fixado, como você falou, é basicamente o risco de crédito, que é o risco de a gente emprestar o dinheiro para a instituição financeira e ela não pagar. E tem muita gente na corretora que está colocando dinheiro com risco de crédito altíssimo, com instituições que têm o Basileia estourado, que são instituições financeiras que não dão lucro. E já que você falou do Itaú, cara, o Bradesco, por exemplo, cliente Bradesco tem 100% do CDI pós-fixado para botar a reserva de emergência. E o risco de crédito, cara, de Bradesco e Itaú, cara, é muito perto de zero. Sim. Eu ouso dizer que é muito perto do risco do governo, né? Sim. Porque, cara, se a gente tiver um default, que nem acontece na Argentina, tudo vira pó, né? Mas, Exato. cara, o risco de uma dessas grandes instituições financeiras que são muito sólidas é muito perto de zero. Sim, é muito perto, né? Então, vou emprestar dinheiro para o Itaú. Do Itaú até recebe mais que 110% do CDI, né? Com liquidez diária depois de 90 dias. Mas o Bradesco também é 100% do CDI com liquidez diária. Cara, eu acho que é isso, né? E se o Itaú quebrar, se o Bradesco quebrar, se o Santander quebrar, eu acho que o menor dos seus problemas vai ser esse sua LCI, esse seu... Esquece o Brasil, cara. Esquece exato, o Brasil. né? Então, você vai ter outros problemas também tão urgentes quanto. Até né? porque, como você estava falando no começo, né, lá na Sul-América, você emprestava o dinheiro que sobrava no caixa para os grandes bancos. Cara, imagina quanto dinheiro que sobra no caixa de um Itaú, de um Bradesco, de um Santander, Banco do Brasil. Se esse cara quebrar, quebrou todo o sistema financeiro, porque são Exato. grandes instituições. Quebrou um banco pequeno, dá um rebate no mercado ali, mas não é tanto. Agora, cara, quebrar um desses grandes bancos aí, Sim. acabou o real. E eu acho que eles são basicamente too big to fail, né? Eu acho que hoje eles são tão grandes que se porventura algum deles estivessem nesse tipo de situação, o governo ia falar, olha, a gente tem... Sim, vamos socorrer. Exato, vamos socorrer, né? Mas vai precisar emitir moeda. Cara, antes você combater depois uma inflação do que você deixar um grande banco desse quebrar e ter um problema muito maior pelos próximos anos e décadas, né? Isso aí. Alô, bancões, patrocina a gente. A gente tá falando bem de Falando banco, bem, né? Estamos Chega a ser vendendo os engraçado. bancões, né? Exato. É isso aí. Mas é legal ver isso que, cara,
nada é para sempre. Pô, a gente tava até, sei lá, 6 meses atrás, botando o pau no bancão. Não, cara, o bancão tá legal hoje, né? Inclusive migramos, né? Estamos em fase de migração, né? Eu, inclusive, mandei todo o meu patrimônio para um bancão, cara. Né? E, poxa, além de ter um produto hoje que é muito melhor do que muitos ofertados pela corretora, tem todos os mimos, né? Tem ingresso para cá, ingresso não sei o quê, cartão de crédito não sei o quê, especial. Cara, é um movimento interessante, né? Sim, é um movimento bacana. E falando de movimento, como que foi a tua movimentação de sair da gestora para virar analista de investimentos? E, cara, hoje tu é quase um social media, vamos dizer assim, né? A gente vive de redes sociais, todo mundo está exposto na rede. Sim. Então foi o seguinte, né? E aí lá, depois de estagiário na mesa de renda fixa e tal, os caras, legal, vou começar lá de trás, porque várias coisas que vão acontecendo, né? Exato. Vão te levando ali por um caminho, né? Não foi lá atrás eu decidi, falei, cara, eu quero trabalhar com mídias sociais, com análise de investimento para pessoa física. Não, né? São coisas que vão acontecendo no meio do caminho que você vai... você não precisa ter um plano 100% traçado, mas coisas que vão acontecer no meio do caminho e vão, poxa, eu gosto mais disso aqui, gosto mais daqui, como é que foi, né? E aí eu fui efetivado como trader, né? Trader na mesa de operações não é a pessoa que vai ficar comprando e vendendo, fazendo um day trade. Não é o day trader, né? Exato, deixa bem né? Claro. Trader é o Zezinho Trader do Instagram. Exato, né? Trader é um cargo dentro da mesa de operações, né? E aí virei trader e aí sempre gostei muito de macro e aí comecei a ajudar, né, na gestão de fundos de renda fixa, aí mexer com derivativo, com opções de renda fixa, né, com títulos com risco de mercado, com as posições estruturais da seguradora, dos clientes, dos fundos exclusivos. E aí também fui para o lado dos fundos multimercados, né, porque, você fazer posições em câmbio é muito bacana, né, você fazer posição em juros internacionais também exige um nível de estudo sobre política internacional, economia internacional muito bacana. Comecei a ajudar nessas duas frentes, né? E é legal você estar falando isso, cara, porque juros internacionais, cara, o Brasil hoje é a grande bola da vez, né? Porque os mercados emergentes tem um spread lá, tem um MBI Plus lá, que é o índice dos mercados emergentes. E, cara, sobrou só a gente, né? Porra, a Rússia era uma opção, a gente tinha a Turquia e... sobrou só a gente, porque o resto ficou tão maluco que Sim. a gente, sendo uma zona, é a zona mais organizada de todas. Inclusive, isso está ajudando a apreciar o real, né? Sim, exato. Quando você olha pro final do ano passado, qual que era a expectativa, né? As pessoas falavam o seguinte, ano que vem no Brasil vai ser difícil, porque você vai estar com uma inflação elevada e você vai ter um ano eleitoral, você vai estar com uma atividade fraca, desemprego elevado. Cara, vai ser um ano difícil, hein? Não vai conseguir atrair dinheiro nem a pau. Né? Dinheiro do estrangeiro. E a gente ainda tem um rating, né, que é uma nota de crédito pelas agências internacionais ruim, então não tem chance de se real apreciar muito. E aí, cara, você começou a ver outros países emergentes, né, que levam ali, que separam a grana do investidor estrangeiro, tendo problemas muito maiores. Né? Rússia, Turquia, né, que está lá com a inflação em 60% ao ano e a taxa de juros em 15% ao ano. Né? Então, esses países aí começaram a ver um fluxo de saída de ingresso. E aí, quando o investidor estrangeiro ele olha para investir em países emergentes, ele não faz muito uma distinção de, por exemplo, olha, cara, vou estudar muito aqui a economia do Brasil, da Rússia, da Turquia, nos detalhes. Não, ele fala, Turquia e Rússia é tão ruim, cara. Quem que sobrou? Sobrou o Brasil. Manda o dinheiro pro Brasil. É tanta grana que tem no mercado, é tanta liquidez, tantos dólares emitidos, cara, a gente tem que botar uma grana em emergentes. Exato. Qual que é o menos pior? Exato. Já é a lógica, né? É um risco muito maior para eles, a gente vai botar no menos pior. Menos pior da vez é o Brasil. Exato. Bota toda a grana lá. Exato. E aí eu acho que tem outros... o commodities ajuda todos os países emergentes, né? O Brasil inclusive. Mas essa taxa de juros real neutra, a taxa de juros real, né, que é descontada a inflação, por exemplo, do IPCA+, para os próximos anos, no Brasil, é maior. Né? Então você tem esse fator que atrai muito capital estrangeiro e aprecia o câmbio. Para mim, né, sempre as pessoas falam, é difícil prever o câmbio. É muito difícil mesmo, mas porque no curto prazo ele tem uma relação muito forte com o CDS, que é o risco de país. Né? Só que no médio e longo, se você for pegar alguns fundamentos, que é diferencial de juros, você tem termos de troca, que são é o preço do que você exporta versus o preço do que você importa, e diferencial de crescimento, você consegue ter uma relação boa com isso. Né? Mas, óbvio, ele tende a se aproximar no médio e longo prazo. No curto é CDS. CDS é risco, e risco pode ser alguém que falou alguma coisa no Twitter que vai te atrapalhar. Eu gosto muito disso porque é aquele dizer obrigatório da Ambima, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Exato. E isso envolve muito o teu dia a dia como analista de investimento. Né? Tentar entender
entender, traduzir até pro investidor o que está rolando nesse cenário maluco, né? Que, cara, eu sempre fui das ações e estou cada vez mais apaixonado por renda fixa. Porque, cara, é muito legal falar de macroeconomia propriamente dito. Exato, né? Então, se a gente ficar falando de macro, de cenário aqui, a gente vai podcast pode ter 2, 3 horas que vai ter assunto. Vamos voltar. Então. Boa. E aí, continuando a história, né, de como eu fui para análise, né? E aí comecei a fazer a gestão dos fundos multimercados e tinha fundo de previdência também, né? Fundo de previdência privada. Então, quando você faz um plano de previdência privada com a seguradora, você vai aportando a grana ali e essa grana fica num fundo de investimento. Só que aí tinha um problema, eu reparei que tinha um problema muito grande ali nesse mercado de previdência privada. Porque a pessoa que vendia um plano de previdência privada, ela não fazia a mínima ideia de onde ficava esse dinheiro. Ela não entendia um pingo de fundo de investimento, o que era um fundo de investimento. Então imagina você chega alguém para te vender um negócio e fala, cara, previdência privada é muito bom, hein? Você fala, como é que funciona? Não sei, mas eu sei que é muito bom. Esse era o cara que estava vendendo previdência privada. Né? E aí, às vezes ele reclamava lá, os comerciais, né, de previdência privada, falava, esse fundo aqui está se desvalorizando, o dinheiro do cliente está caindo, o fundo está caindo, por que isso? Cara, é fundo de investimento, o cara colocou num fundo de investimento que tem um perfil agressivo, normal cair. Mas como isso? Não pode e tal. E eu falei, cara, existe uma deficiência muito grande no mercado. Né? Então eu comecei, dentro da Sul América, a preparar um treinamento de como que funcionava o mercado financeiro e fundos de investimento para quem comercializava a previdência privada. E a Sul América gostou muito. Né? Tanto é que eu fui em vários lugares do país fazendo treinamento... Só te interromper rapidinho claro. Aqui, porque quando a gente fala de distribuição de produtos, né, quando a gente fala propriamente da Previdência, tem 2 grandes vertentes que distribuem os produtos de Previdência. A gente tem o distribuidor que está no banco, né, então o gerente de contas lá é um distribuidor de produtos de previdência, mas muitas vezes a galera não liga que quando a gente fala de previdência privada, propriamente dita, previdência não é investimento. Previdência é um seguro. E quem distribui esses produtos, principalmente para a Sul América, para a Porto, para todos os seus concorrentes, é o corretor de seguros. E exato. Na prova de corretor de seguros, o cara aprende umas paradas nada a ver, que não existe mais, que não é mais comercializado, que não tem mais esse negócio, e não tem um foco tão grande em entender, cara, como que funciona um VGBL? Como que funciona um PGBL? Cara, o produto de PGBL, para muita gente, é uma coisa assim, tipo, cara, fora do comum. É incrível, né? Sim, exato, né? E aí, por essa deficiência do corretor de seguros e da própria área comercial da Sul América, que era a área comercial da Sul América tinha que treinar o corretor de seguro para vender, né, previdência privada. E a própria área comercial não tinha uma aptidão muito grande sobre fundos de investimento. Por quê? Porque ninguém da Asset nunca pegou o cara e falou, funciona dessa maneira. Eu falei, vou fazer isso. Fiz e aí fui, né, em vários lugares do país fazendo isso. E aí, dando palestra, dando aulas, e aí eu comecei a gostar muito. Né? Foi uma parte do meu trabalho, que é aquilo que eu digo, né? No meio do caminho vão acontecendo as coisas que vão te direcionando para o que talvez seja de fato a carreira o segmento dentro do mercado financeiro que você queira seguir, que é muito amplo, né? Existem várias coisas dentro do mercado financeiro. E aí eu comecei a fazer isso na Sul América e tal, e aí eu fui chamado para fazer basicamente a mesma coisa, gestão de fundo de investimento, né, renda fixa e multimercado, e fazer essa parte educacional dentro da Porto Seguro. Né? E aí eu fui fazendo também lá dentro da Porto Seguro. Até que eu falei assim, cara, isso precisava tomar um tempo maior do meu dia a dia. Né, porque eu gosto muito de fazer isso. Né? Então, dar essas aulas, explicar, né, fazer o pessoal entender como é que quais os tipos de investimento diferentes, né? Qual que é o melhor momento de você estar aqui, de você estar ali. E aí eu vi um post da Luciana Seabra, né, que é a CEO da Speech, falando que ela precisava falar uma missão muito difícil, que é você encontrar alguém que entenda de renda fixa, só que consiga explicar de uma maneira simples o que é a renda fixa, que é um pouco complicada. Inclusive, por isso que eu brinquei, cara. Você está explicando duration modificada, cara, é uma fórmula maluca. Você tem que encontrar duration modificada para saber o quanto que vai dar de diferença a queda da taxa de juros. Cara, você explicou de uma forma muito simples. Exato, né? Então, e aí eu falei, cara, eu sou essa pessoa. Eu falei, difícil ela achar alguma pessoa que consiga traduzir esse mundo da renda fixa melhor do que eu. E aí a gente tomou um café e tal, e acabou dando certo. E aí eu acho que foi uma decisão que eu fiquei super feliz de fazer, porque eu tô curtindo de verdade, assim, né? E aí falando hoje, e aí eu consigo unir as duas coisas hoje como analista de investimento, que é acompanhar o mercado, de fato. Então,
Se você for lá agora na minha sala, você vai ver lá os No teu monitores, né? No aquário, você vai lá os monitores com o número, porque eu estou acompanhando o mercado, os juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Na Europa, estou acompanhando as moedas, as bolsas lá fora. Então, continuo acompanhando o mercado, continuo definindo uma alocação, mas agora essa alocação, né, são para pessoas físicas, né, e não mais para um fundo de investimento. Né? Então, eu acho que eu consigo unir hoje as duas coisas que eu gosto de fazer. Né? Então, hoje o trabalho é esse, né? Analisar o mercado, tal, definir as melhores alocações e acompanhar se as recomendações dos outros analistas fazem sentido também nesse cenário macroeconômico. E quando tu fala cenário macroeconômico, tu faz essa definição, obviamente, dentro da speech. Isso serve também para quem analisa outros tipos extra renda fixa? Sim, né? Então, hoje basicamente fico meio que responsável por definir um cenário macroeconômico, né? Então, quando alguém fala, poxa, Gui, olha, tô pensando em recomendar tal ação ou tal fundo imobiliário, né? O que você acha? E eu trabalhei fazendo gestão de fundo multimercado, então tinha ação, né? Não tinha fundo imobiliário porque não faz sentido muito para fundos de investimento naquela época. E aí, mas eu consigo entender bem ali que tipo de fundo, de segmento que se enquadra legal nesse cenário macro que a gente está vivenciando. Então, cada analista ele é independente para recomendar o que ele quiser, né? Mas, de fato, eu falo, olha, tem esse ponto contrário aqui do cenário macro para sua recomendação. Você acha que ainda assim faz sentido? Se ele falar, não, faz, porque eu acredito nisso e nisso. Ok, mas vou dando meio que esse pano de fundo para cada um dos analistas, sabe? E você já teve nas duas grandes vibes do mercado financeiro, né? Que é ser o gestor. Então, para ser um gestor, tu precisa hoje, né? Ter uma prova que é CFG, que é o Certificado de Fundamentos de Gestão. E depois tu tem basicamente um Y, né? Tu pode optar por um CGA, que é Gestão de Ativos Ambima mesmo, e o CGE, que é o de Fundos Estruturados. E hoje, tu é analista de investimentos, né? Tu responde por isso, então tem uma grande responsabilidade para recomendar a compra ou venda de um ativo de renda fixa hoje, que é o teu métier. E tu precisa do CNPI, né? Como que foi a tua base de estudos? Cara, tu estudou sozinho, chegou na prova? Porque tem umas coisas ali que é meio, né? Se estudou com concorrente, não precisa falar, tá? Não, não, cara, o seguinte, né? Isso foi até um lance engraçado, porque eu cheguei a perder a prova várias vezes, porque eu entrei na speech e logo alguns meses depois deu a pandemia, né? E o que aconteceu? Você teve a pandemia, poxa, e aí marquei a prova e a prova ficava sendo remarcada e eu esquecia de ir lá marcar para outra data, perdia dinheiro. Ah, não, remarca de novo, né? Não tem reembolso, né? Não tem reembolso. É uma instituição não lucrativa, mas não reembolsa a taxa. Mas esse dinheiro foi para algum lugar, algum lucro eles tiveram ali. Alô, Ambima. A Ambima e a Pimec, as duas são bem espertinhas. Então eu fui jogando ali e perdi algum tipo de dinheiro. Mas, cara, para quem já trabalhou no mercado bastante tempo, você já está mais dentro dos conceitos ali, né? Então fica mais simples. É a mesma, basicamente quando alguém vai tirar o CGA, né? Um gestor de fundos vai tirar o CGA, ele basicamente domina uma boa parte do que está ali, né? Então fica bem mais tranquilo para fazer esse tipo de prova, né? Então fica mais tranquilo para quem já trabalhou com isso a vida inteira, né? A vida profissional inteira. Você chegou até as duas certificações, o CGA e o CNPI agora. Não, o CGA também não chegou a ser necessário eu tirar, né? Então, quando fazia gestão de fundos de investimento, não chegou a ser necessário. A gente tem um presente para vocês hoje, né? Primeiro, é importante vocês assistirem esse episódio no YouTube. A gente está com um cenário novo, não vou dar mais spoilers aqui. E o Gui participou de vários podcasts aqui da casa e a galera não consegue acertar o nome dele. Então, como eu sou muito da zoeira, cara, a gente preparou um cupom de desconto especial para assinatura anual da Trilha ou da Prestige, ou mesmo para os cursos de CNPI, seja a gente está falando disso, que é Cadanhoto não. Boa. Cadanhoto não. Cara, conta essa brincadeira que a galera faz contigo aí. Porque, meu nome é Guilherme Cadonhoto, né? Só que ele não é muito sonoro, Cadonhoto. Quando a galera vai falar rápido, sai um Guilherme Cadanhoto, né? Com A meio com um tio ali. Então eu fui gravar vídeo com o Nigro, né? Com o Thiago Nigro, com o Perini. E sempre no começo do vídeo os caras erravam, né? E aí sempre foi a mesma piada. Eu falei, não é Cadanhoto, é Cadonhoto, né? Então a galera não acerta. E além disso, são 2 T's. Né, no né? Então, não, aí tu dificultou, cara. Não, fica a dica. Não, quem quiser o desconto vai ter que penar pelo desconto. Exato. Né? Cadanhoto não. É isso aí. Cadonhoto, hein? Não, Cadonhoto não. Tá vendo? É Cadonhoto. Cadanhoto não. É isso aí. Muito bem. E comenta um pouco como é que vocês contratam lá na Speech hoje.
Obviamente, o cara, para ser um analista, ele precisa do CNPI, isso é óbvio, mas não necessariamente ele precisa no momento que vocês contratam. Né? Então, que tipo de profissional vocês procuram, aonde vocês procuram, o que o cara tem que mostrar para chamar a atenção da speech? Legal. O primeiro passo, né, eu acho que é a capacidade técnica. O primeiro. E que é muito difícil contratar para speech, né? Porque você tem que ter uma capacidade técnica boa. Então, a gente vai procurar um analista de ações, não dá para ser um analista de ações meia boca. Tem que ser um analista de ações muito fera. Né? Então, a gente pega alguém que tem uma experiência considerável, né? Isso para tocar. Estou falando das séries, como é que foram os processos para tocar as séries da speech. Para ser head. Exato, para ser head da análise de bolsa, de fundos imobiliários, por exemplo. Né? Então, foi o primeiro filtro, né? A capacidade técnica. E aí depois você passa para já ter feito a gestão de algum portfólio relevante, seja de ações, seja de fundos imobiliários, né? Seja de um portfólio global, de uma carteira global. Né? E aí depois a gente passa para o segundo passo. O quão simples essa pessoa consegue traduzir esse mundo técnico para que faça sentido na cabeça da pessoa física. Né? E é muito difícil isso. Né? É muito difícil. O poder de síntese devia ter um curso, né? A gente devia ter um curso de como o cara sintetiza a informação. Né? É muito difícil. Só que também eu comecei na speech, cara, e eu, não pensei nessa explicação pra você tão rápido, né? Que eu dei agora. Exato, cara. Igual minhas aulas. Não vai achar que o Kleber saiu falando, cara. Eu olhei pra aquele troço, eu parei, respirei, olhei 5 dias com raiva daquele negócio. Tem uma ideia. Exato. É isso, né? Então você também traduzir esse mundo é muito o treino. Então, mas como é que você sabe uma pessoa, né? No começo, né? Eu não sei, não é muito, mas quem faz essa avaliação, se consegue traduzir, é o nosso diretor de marketing lá. Ele sempre trabalhou com analistas de investimento, então ele consegue fazer esse primeiro filtro e falar assim, olha, essa pessoa muito provavelmente ela tem facilidade, né, em traduzir conceitos complexos de maneira simples, né? Olha, essa pessoa aqui vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ser difícil, né? Então, a gente depois faz esse segundo filtro aí, mas são basicamente a capacidade técnica, a experiência com um portfólio relevante, né? E aí a gente passa para essa parte mais de comunicação. Até porque o tecniquez do mercado financeiro é legal quando tu está estudando, quando tu está aprendendo, né? Que venha essa coisa nova, mas depois enche o saco, né? Tu tem que falar com a pessoa física no final. Sim, né? Exato. E tem alguém que vocês contratam sem experiência? Vocês já pegaram alguém sem experiência? Como a speech começou em novembro. Não tem um estagiário lá pra gente passar uns trote? Não, pra fazer o teste do Defon. Aproveita que vocês estão ali no aquário, vamos fazer um teste do Defon. Ia ser bom, né? Mas não tem estagiário ainda, né? Não, mas a gente precisa de um estagiário só fazer o trote, cara. Mas a gente já contratou 100 pessoas sem experiência, né? E o que levaram muito em consideração quando me contrataram para a mesa de operações, e que eu vi, né, nesse meu período aí no mercado, de que, cara, precisa ter muito sangue no olho. E as pessoas que, né, ao longo desses anos aí eu vi entrarem com muito sangue no olho, conseguiram performar muito bem no mercado. Né? Então, a gente já contratou vários analistas, né, a equipe de analista ali mais por baixo, alguns, 2 ou 3, se não me engano, que não tinham experiência efetiva no mercado financeiro, na mesa de operações, né, ou em uma casa de análise, ou num research, né, num banco, a gente já contratou. E, né, um deles, inclusive, que trabalha na minha equipe, o Felipe, cara, ele é o que está tendo, assim, uma performance... É o nome, cara. O nome é bom, né? E tá tendo uma performance muito boa, né? Então, por quê? Porque o cara veio, mostrou sangue no olho, queria trabalhar com isso e tá pegando muito bem. E muitas vezes a galera vê a Lu, né? Mas tem toda uma equipe que ajuda você. Né? Exato. Até porque é impossível analisar tanta coisa sozinho. Exato, né? A equipe de análise hoje tá com 12, 13 pessoas, né? Então, todos os dias de manhã, religiosamente às 9 horas da manhã, a gente começa o nosso morning call, né? Então, todo mundo já vem ali meio que com o seu mercado, com as notícias do seu mercado atualizada para a gente debater as ideias. Por quê? Porque isso é muito importante, porque, poxa, primeiro que pro time ali que é mais júnior, é muito legal você se desenvolver e ter uma análise mais macro de mercado, de política, olhando outras pessoas que são mais sêniores, né? Falar sobre o assunto. Aí você vai fazendo as ligações. Poxa, então olha só, os juros lá impactou aqui e tal, né? Segundo, porque, cara, eu tô aqui no meu mundo de renda fixa e tal, mas às vezes aconteceu alguma coisa ali na Petrobras que eu não tô sabendo, de ontem à noite para hoje de manhã, que vai afetar,
nos meus títulos aqui de renda fixa, né? E eu não estava muito atento. Então, a pessoa de ações, o time de ações traz essa notícia, né? É como diz o Perini, né? O conhecimento está disperso pela sociedade. Né? Exato, é isso aí. Cara, aproveitando essa deixa aí, Gui, onde que a galera te encontra? Cara, no Instagram é gui.cadonhoto, né? Dois Cadonhoto. T's. Não precisa escrever. Cadanhoto, não. Se você escrever gui.ca, Já aparece. DO, no máximo, vai aparecer, né? Então, consegue me encontrar lá no Instagram. Senhor Felipe? LinkedIn Felipe Gubert Cruz ou Instagram Felipe Gubert. O cara que vai no LinkedIn é outra vibe, né? Galera, vocês me encontram em kleber.stumpf, Kleber com K, no YouTube, no Instagram. O Instagram, obviamente, da Top Invest, o YouTube oficial da Top Invest. E, cara, um prazer inenarrável te ter aqui, cara. Espero que tu volte outras vezes também. Claro, vou ficar muito Obrigado feliz em pelo voltar aí. Obrigado Vamos falar de vocês, macroeconomia, vai ser Boa. empolgante. Valeu, gente.